Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, olha só o versículo de hoje. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! Salmo 156. Verdade? Todos os seres vivos louve ao Senhor. Certo? Então, neste dia eu quero pedir ao Senhor que dê sabedoria e entendimento para você, tá certo? Para que você possa compreender o que você vai estudar agora em matemática, tá bom? Que Deus venha abrir o seu entendimento para tudo que você vai ouvir nessa aulinha de hoje, tá certo? Quero pedir a Deus que proteja o seu lar, a sua casa, que proteja a sua família, tá certo? E principalmente que proteja a sua vida, tá bom, meus amores? Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a nossa aula de hoje de matemática, dando início ao capítulo 4, certo? Vamos estudar nesse capítulo medidas de massa e capacidade. Vamos estudar também sistema monetário brasileiro referente a dinheiro, tá bom? Tá certo? Mas nossa aulinha de hoje será apenas sobre unidades, medidas de massa, tá bom? E a gente vai estudar a unidade de medidas e o quilograma e o grama, tá certo? E aí eu gostaria que você abrisse seu livro na página 68, tá bom? Para darmos início. A explicação e atividade 68 a 74, tá bom? Vamos lá comigo? Quanto custa? Quanto custa o quê, Tia Vânia? O capítulo, ele abre já se referindo a valores, tá certo? A dinheiro, tá bom? Capítulo 4, esse é o tema. Quanto custa? Olha só que imagem linda, né? Temos aí um garoto em uma feira, né? Uma quitanda, comprando, né? Vamos ver aqui qual é o espanto dele. Faça a leitura do quadrinho, certo? Do balãozinho aí. Nossa, vou pagar uma nota pelo abacaxi. E aí, você já observa a plaquinha que tem aí. Porque agora vamos pensar nas respostas para as perguntas, não é isso? O que você acha que significa pagar uma nota? Será o que ele quis dizer, hein, gente? Pagar uma nota. Isso é o que tem aí na fala do nosso personagem, né? Que ele diz pagar uma nota. O que significa isso? Você já pensou em algo? Ele quer dizer que ele vai pagar um valor alto, né? Que ele vai pagar muito caro para comprar um abacaxi. É isso que ele quis dizer, tá certo? E aí, na barraca em que o menino está, há uma placa. Essa placa tem 5, né? 5 reais a unidade. Para que serve a indicação RS? Observe aí que ele está se referindo a essa indicação assim, tem o R e o S, né? O S cortado. Então, gente, essa indicação é referente ao símbolo do nosso real, é o símbolo do nosso dinheiro, que se chama real, certo? Então, nós temos aí a quantidade, 5 reais, né? E o símbolo do real, que é RS cortado, tá certo? O que significa a unidade nessa placa? Aí temos unidade. Quer dizer que ele vai comprar um abacaxi, se referente à quantidade. Unidade se refere ao valor de cada um, né? De cada item. Então, a unidade é 5 reais, né? Se referindo a uma unidade que é 5 reais, tá certo? Quer dizer que se ele for comprar 2 abacaxis, vai ser quantas unidades? 2 unidades vai ser 10 reais, não é isso? E é isso que ele está achando muito caro, tá bom? Então, vamos lá, estudar unidades de medida relacionada a aqui o quilograma e o grama, tá certo? Muitos alimentos são comprados em mercado usando unidades de medidas diferentes. Veja os exemplos. Aí nós temos aí as unidades de medidas, né? Temos aí um cartaz de ofertas.
Algumas frutas são vendidas por unidade, outras por dúzia, por quilo, por caixa, cesto ou por penca, né? E aí nós temos a banana, né, que você compra por penca, mas também você pode comprar ela por unidade, certo? Temos o limão ou laranja, que também vende por dúzia, vende por quilo, também vende por unidade, tá certo? E aí nós temos alguns outros alimentos, certo? Outras frutas. Temos aí a uva, olha só. A uva você compra por cacho também, tá certo? Ou por quilo. Legumes, carnes, peixes e frios costumam ser vendidos por quilo. 1 quilo de batata, 1 quilo de frango, 1 quilo de peixe, 1 quilo de queijo, tá certo? Os ovos são vendidos por dezenas e também por dúzia. Ovos também se compra por unidades, tá bom? Ok, baby. Vamos lá. O quilograma e o grama. Para medir o peso das coisas, duas unidades de medidas mais usadas são. Temos as duas unidades de medidas mais usadas para essa medida, tá certo? Que é o quilograma e o grama. Preste atenção. O quilograma temos o quilograma que se refere ao quilo, certo? Quilo é uma palavra comum que a gente usa no nosso dia a dia. Quando a gente vai no supermercado, me dê 1 quilo de feijão, né? A gente não vai dizer 1 quilograma de feijão. Sempre dizemos 1 quilo, tá certo? Que é a palavra mais comum, mais popular que a gente sempre usa, certo? E o símbolo do quilograma é o KG. Nas embalagens, nos produtos, no pacote de feijão vem 1 kg, quer dizer 1 quilo de feijão, tá certo? E assim outras embalagens, tá bom? O grama a mesma coisa. O grama é a unidade de medida menor que quilograma, tá certo? O grama é a unidade de medida que é menor que 1 quilo, tá certo? Quando é menor que 1 quilo, nós dizemos que ela é grama. Ela não, na verdade, ele é grama, tá certo? E o grama, gente, o símbolo dele é o G de grama, tá certo? O grama. Observe a balança representada a seguir. O grama é uma unidade menor que 1 quilograma, olha só. Exatamente, o grama é uma unidade menor. Menos de 1 quilo já é grama, tá certo? Temos até aí uns pezinhos, ó. 1 quilo, 500 gramas, tá certo? 250. Olha só, vamos fazer aqui uma continha. Eu tenho 500 gramas mais 500 gramas equivale o quê? É igual a 1 quilograma. É igual a 1 quilograma. Olha só. 500 gramas mais 500 gramas é igual a 1 quilograma. Legal, né? Em 1 quilograma existem 1000 gramas. Exatamente. Para alcançar 1 quilograma, precisa de 1000 gramas. Ok, baby. Em 1 quilograma existem 1000 gramas. E aí nós temos um pezinho aqui, ó, representando 1 quilo, certo? E temos também a balança digital. Olha só. O instrumento usado para medidas de peso, medidas de massa, é o quê? A balança, exatamente. A balança, a velha balança, é o instrumento usado para o peso, para pesar as coisas, tá certo? Atenção, quando usamos como unidade de medida, a palavra grama é masculina. Assim dizemos, por exemplo, comprei 500 gramas de queijo, 500 no masculino. Se eu disser comprei 500 no feminino, 500 gramas, o vendedor vai pensar que eu estou comprando capim, tá certo? Preste atenção, viu? Que o grama é uma palavra,
é uma palavra que tem dois significados, certo? Só que um é no masculino e o outro é no feminino. Por exemplo, a grama se refere à grama do capim, do campinho de futebol. A grama, certo? É o capim do futebol, do campinho. O grama, que é masculino, se refere ao peso, à medida. Entenderam? Beleza. Legal! Novo pote de 400 gramas. O Vitor falou certinho? O que você acha? Sim, porque ele falou tudo certo no masculino. 400 gramas. Muito bem, Vitor. Sabendo de tudo. E agora que você já aprendeu um pouco sobre quilo e quilograma e grama, vamos para a nossa atividade, tá bom? Na questão 1, diz o seguinte. Observe a balança representada e faça o que se pede. E aí temos aí uma balança, né? Com as frutinhas. Observe. A. Escreva por extenso o peso do saco de laranjas. E aí, eita, qual é esse valor aí? Qual é essa quantidade? Nós temos quanto aí? Então, vamos lá. O que é escrever por extenso? Você vai escrever a quantidade aí, o número, do jeito que você fala. Vamos falar 2.250 gramas. 2.250 gramas. E aí, do jeito que você fala, você escreve, tá certo? B. Pinte a frase correta de acordo com o peso do saco de laranjas. Você vai observar aí, tá bom, os pesos, e daí você vai pintar a resposta correta. Você tem que observar a balança, o total que tem na balança, tá certo? O peso. C. Explique como você chegou à resposta do item anterior. E aí, você vai explicar como é que você chegou à conclusão da resposta da B, tá certo? Divirta-se, por favor, pese para mim 200 gramas de... E aí, o vendedor ficou meio confuso. Ele pensou que o homem estava pedindo 200 gramas de capim, né? Olha, observe. E aí, você vai... Como seria a expressão correta a ser usada pelo rapaz da imagem? Aí, você vai reescrever aí o que ele falou, a expressão, tá certo? Mas corretamente, porque ele usou apenas uma palavrinha errada aí, tá bom? Tá certo? Descubra e escreva corretamente aí, tá bom? A expressão. Na página 73, diz o seguinte. Dona Nilva resolveu fazer alguns pãezinhos para receber a galerinha, que vai se reunir para fazer um trabalho. Para isso, ela foi ao mercado comprar os ingredientes necessários. Veja os ingredientes de que Dona Nilva precisará para fazer os pãezinhos. E aí, a Dona Nilva postou aí a receita dela. 400 gramas, 40 gramas de fermento de pão, não é isso? Uma colher de sobremesa de sal, uma xícara chá de açúcar, 100 ml de leite morno. 2 ovos inteiros, 100 gramas de margarina, 500 gramas de farinha de trigo. E aí tem a receita. E aí observe os ingredientes, que você vai precisar desses ingredientes para resolver agora as próximas questões, tá bom? Na 2, com base nessa receita, resolva as atividades de 2 a 5, ó. Tudo de acordo com a receita da Dona Nilva. Então, leia os ingredientes com bastante atenção. Observe aí o que fala de grama e de quilograma. Mas aí não tem quilograma, certo? 2. Quais são os instrumentos ou procedimentos de medida necessários para se obter a quantidade de cada um dos ingredientes indicado na receita? E aí, primeira coisa que você vai fazer, ela tá perguntando quais são os instrumentos. Quais são os instrumentos de medida que eu falei? Uma delas é a balança. Pode usar também o copo, né, para medir, é um dos instrumentos de medida. Tem gente que usa o copo para botar a quantidade de massa, de fermento, certo?
E aí, depois você vai escrever os ingredientes que ela vai usar, tá certo? Observa aí a receita e escreve os ingredientes que ela vai usar. Só os ingredientes sem as quantidades. 3. Os ingredientes indicados na receita são suficientes para 40 pãezinhos. Escreva quanto de cada ingrediente seria necessário para fazer o dobro de pãezinhos. Olha só, preste atenção. Se lá na receita ela quer o dobro de tudo, é 40 gramas de fermento de pão, o dobro de 40 é quanto? Vai ser quanto? 80, não é isso? Uma colher de sobremesa de sal, o dobro de 1. Aí você vai escrever aqui o dobro da quantidade de colher. Aí você vai escrever 2 colheres. O dobro de 1 xícara. Aí vai escrever o dobro. O dobro de 100 ml vai ser quanto? O dobro de ovos que tem aí. Certo? E aí por diante, tá bom? Continuando ainda, a questão 4, na página 74, diz o seguinte: a quantidade necessária de farinha para fazer o dobro da receita pode ser expressa de 2 maneiras. Complete as unidades de medida que corresponde à igualdade. E aí, nós temos aí o numeral 1000, não é isso? Temos o 1000. 1000 igual a 1. Aí, você vai escrever aqui qual símbolo você vai colocar aqui. É o grama ou é o kg, quilograma? E aqui vai ser o quê? Quilograma ou grama, que são os símbolos, tá bom? Que representam essas medidas, tá bom? Na questão 5, diz o seguinte: se para cada receita são necessários 100 gramas de margarina, quantas receitas poderiam ser feitas com um pote de meio quilo de margarina? Observe que 100 gramas de margarina, observe que ele quer saber meio quilo. Meio quilo é quanto? 1 quilo é 1000. Se 1 quilo é 1000, quanto é meio quilo? Quanto é meio quilo? 500, não é isso? Meio quilo é 500. Se 1 quilo é 1000, 500 é a metade de 1000, não é isso? Se 1 quilo é 1000, meio quilo é 500, que é a metade, tá certo? Só que ele quer saber... Ele quer saber quantas receitas poderiam ser feitas com meio quilo, né? Quantas receitas ele faria com meio quilo? Vai fazer aí uma continha, certo? Até chegar, você vai fazendo aí de grama, tá certo? Até umas 100 gramas, né? Até chegar no meio quilo, para saber quantas receitas, você pode fazer uma continha de adição. Até chegar no meio quilo é quanto que eu acabei de dizer? Aí você vai fazendo 100 mais 100 mais 100 até chegar em meio quilo. E aí você vai chegar às quantidades pedidas, tá bom? 6. Para medir o peso, são usadas balanças, não é isso? Pesquise em folhetos e revistas gravuras de diferentes tipos de balança. Recorte-as e cole-as no espaço. Aí você vai procurar, né, aí imagens de medidas, né, de instrumentos, né, de diferentes balanças. Existem vários tipos de balança. Tem a balança que é para pesar pessoas, tem a balança digital, tá certo? Tem a balança que pesa as carnes, tem aquelas outras balanças que é com peso. Então, você vai procurar a imagem de algumas balanças e aí você vai recortar e colar neste espaço, tá certo? Dessa questão, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Um cheiro e até mais. Tchau!